Fala galera, acabou agora em São Januário, Vasco 2-1 no Internacional, primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, primeira vitória do Vasco sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, e eu vou dar um panorama aqui um pouco dessa vitória. Daqui a pouco eu vou escrever a crônica do jogo também, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo logo depois do jogo, provavelmente vai ter o link só do blog, não vai ter da crônica ainda, mas deve sair de madrugada, lá para as 2h30, 3 horas da manhã, já vou ter o link aqui da crônica, então fica ligado, não deixe de ler também não. Aqui no vídeo eu vou fazer uma análise do jogo, do que representou essa vitória para o Vasco, como o Vasco construiu isso, taticamente, tecnicamente, e lá na crônica eu falo lá do... escrevo um pouco diferente que está acostumado a ler meus textos, falo um pouco mais sobre a parte lúdica do jogo, a parte da torcida, a parte passional do jogo. Bom, primeiro desculpa pela minha voz anasalada, tá um frio danado aqui em Petrópolis, então estou bastante gripado, passei a semana toda de cama, ainda bem que o pé frio não foi lá para o Vasco não, dessa vez foi pé quente e o Vasco conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E para mim uma vitória da persistência. O Vasco não ganhou do Internacional por acaso, não ganhou numa bola cruzada aleatória, num contra-ataque que encaixou de tantos que perdeu, não foi isso. O Vasco jogou bem, já vinha jogando bem algumas partidas, o Vanderlei Luxemburgo deu um padrão para o time, não sei se vai ser mantido, como vai funcionar isso, mas o Vasco pelo menos repetiu a formação nos últimos 3 jogos, estou falando da escalação. O Vasco teve as mudanças ali, o Raul voltou para o time, o Andrei entrou no lugar do Lucas Mineiro, que estava suspenso, o Thiago Reis foi mantido no ataque, mas o importante é que o Vasco manteve o 4-1-4-1 quando se defende e atacava no 4-3-3, atuando com 3 volantes, um mais fixo, que é o caso do Raul, o Marcos Júnior acabou atuando um pouco mais pela direita, o Andrei mais para a esquerda, no lugar que seria do Lucas Mineiro, com o Marrone bem aberto de ponta, fazendo essa linha de 4, o Marrone numa ponta e o Rossi na outra, com o Marcos Júnior e o Andrei fechando o Thiago Reis mais à frente. O Vasco jogou assim contra o Fortaleza e jogou bem, merecia ter vencido, tomou um gol no fim. Jogou assim contra o Botafogo, fez um ótimo primeiro tempo, merecia ter saído pelo menos com 1-0. Caiu de rendimento na segunda etapa, o Botafogo fez 1-0, mas se o jogo tivesse sido empate também não estaria nada errado. O Vasco jogou bem no primeiro, o Botafogo no segundo, e agora contra o Internacional foi até parecido. A diferença é que o Vasco conseguiu abrir uma vantagem ainda no primeiro tempo, que o Inter não conseguiu tirar no segundo. Sinal de que esse esquema do Luxemburgo pode vir a dar certo. E o Vasco enfrentou um adversário não é simples. O Vasco perdeu pontos para Avaí, perdeu ponto para Fortaleza e conseguiu vencer o Inter dentro de casa. Muitas vezes acontece o inverso, na verdade. O Vasco vence os adversários mais fracos e perde ponto para os adversários mais fortes, adversários de topo da tabela, mesmo dentro de casa. Dessa vez o Vasco fez prevalecer seu mando de campo, inclusive eu vou falar bastante disso na crônica, sobre a presença da torcida em São Januário numa sexta-feira à noite, sexta-feira de frio, como eu falei, estou gripado aqui em Petrópolis, então está um frio terrível, até vou brincar com isso na crônica, que para o Carioca baixou de 25 graus, a galera já está de cachecol na rua, comendo um caldinho na padaria, mas mesmo assim a torcida esteve presente em São Januário, mais de 11 mil vascaínos, e isso incentivou o time. O Vasco caiu também de rendimento no segundo tempo, mais uma vez. Como eu falei, repetiu o 4-1-4-1 defensivo, atacando no 4-3-3, conseguia espaço para atacar. O Rossi teve 3 oportunidades, 3 finalizações ali meio de fora. A primeira foi um cruzamento, até brinco com isso na crônica também, que até os cruzamentos do Rossi saem errados, levam perigo. Já tinha feito o Gatito trabalhar contra o Botafogo, dessa vez a bola foi direto para fora, o cruzamento errado dele virou gol do Andrei, e aí que entra também. O Vasco venceu por 2-1, gol de Andrei e Thiago Reis. Isso é uma coisa que eu venho martelando há muito tempo, essa utilização da base para resolver os problemas do Vasco. Nem que seja, por mais que não seja só problema técnico que a base vai resolver. Eu acho que a base tem que ser mais utilizada para você reduzir, inclusive, a folha salarial, para você amenizar os problemas financeiros. O Vasco contratou jogadores de nível igual ou inferior a jogadores da base que tomaram o lugar desses atletas, e esses atletas da base, que muitas vezes rendem melhor, ficaram para trás. É o caso do Andrei. O Andrei, com o Alberto Valentim, tinha feito uma partida, se eu não me engano, só como titular. Voltou a ser aproveitado com o Marcos Valadares e agora com o Luxemburgo. O Thiago Reis, a mesma coisa, que fez o segundo gol, o gol que acabou sendo o gol da vitória. O Thiago Reis entrou bem nas partidas com o Alberto Valentim, fez 4 gols em 4 jogos como titular ali, uma ascensão muito rápida, mas perdeu o pênalti contra o Flamengo na final da Taça Rio
e logo de cara já perdeu a posição para o Maxi Lopes. Maxi Lopes também não rendeu, já falei sobre isso aqui também, sobre o quanto que custou o Maxi Lopes para os cofres do Vasco nesse período, quão ruim foi essa passagem do Maxi Lopes em 2019, deixando bem claro, 2018 ele foi fundamental, mas em 2019 não estava valendo o que o Vasco paga por ele. E o Thiago Reis, a gente vê, Thiago Reis agora marcou o 5º gol dele no ano. Isso é você saber usar a base para você gastar menos dinheiro. Quer dizer que saiu o Maxi Lopes, entra o Thiago Reis e tá tudo certo. Não, o Vasco precisa de um elenco para trabalhar. O ideal seria o Vasco ter um jogador que estivesse rendendo melhor como centroavante ali na frente ou num valor mais baixo para brigar por posição com o Thiago Reis e você ter duas opções. A verdade é que o Maxi Lopes como titular não vinha rendendo, nem como opção para segundo tempo. O Maxi Lopes não estreou ainda em 2019 e o Thiago Reis desde o início vem salvando esses gols que o Maxi Lopes não fez durante a temporada. Tanto que o Vasco tem o pior artilheiro entre todos os times da Série A. Na verdade é o segundo. Se eu não me engano, no São Paulo o artilheiro é o Pablo com 4 gols e no Vasco é o Marrone e o Thiago Reis com 5. Você pega a listagem de artilheiros dos outros times, os jogadores com 15 gols na temporada, 14 gols, 13 gols, nem que seja ao menos um. No caso do Flamengo, por exemplo, o Gabigol e Bruno Henrique, cada um tem 13. No Vasco, os artilheiros têm 5. É uma diferença muito grande, faltava essa peça e claramente o Thiago Reis tem essa facilidade. O Thiago Reis não fez uma grande partida, inclusive o Andrei também já não havia entrado bem no último jogo contra o Botafogo, cheguei a comentar aqui na análise da partida, não vinha fazendo um bom primeiro tempo, muito sumido, errando muito passe bobo, que acho que é o grande defeito do Andrei. Ele passa de uma jogada muito boa para uma jogada muito ruim, ele acerta um lançamento de 30 metros e erra um passe de 2. O Andrei tem essas oscilações dentro do jogo que complica muito ele. E ele não vinha fazendo uma boa partida e acertou um chute de canhota. Acertou um chute de esquerda que ele não vinha acertando de direita nos últimos jogos. Acontece, futebol tem dessas coisas. E o Thiago Reis, na segunda chance que teve, ele tinha tido primeiro um cabeceio no cruzamento do Rossi. Na segunda ele pega o rebote ali do Danilo Barcelos, que carimba o travessão, outra arma do Vasco. O Vasco acabou fazendo 2 gols com 2 armas conhecidas. Nos últimos jogos o Rossi cresceu muito o desempenho dele. O Vasco tem jogado muito pelo lado direito, antes jogava muito pelo lado esquerdo, exatamente com o Danilo, tanto que o Danilo Barcelos foi o líder de assistências do time no Campeonato Carioca. E o segundo gol sai de uma cobrança de falta do Danilo Barcelos, que não entra direto, mas o Thiago Reis, muito esperto, consegue antecipar a zaga e fazer um gol de cabeça, inclusive um gol de cabeça no ângulo, que é raro ainda. O ângulo que o Danilo Barcelos quase acertou, a bola não entrou, travessão expulsou a bola, mas o Thiago Reis botou ela de volta para dentro. No melhor estilo dele, é um atacante goleador, é um finalizador. Não adianta esperar que o Thiago Reis receba a bola no meio campo, drible 2 ou faça o pivô, até porque ele é alto, mas não é um jogador forte fisicamente, ainda é um jogador magro. É um menino de 19 anos, vai evoluir, vai crescer, vai aprender muito, inclusive com os erros dele, mas em relação à finalização, é um atacante muito bom, é um atacante diferenciado e os números mostram isso. Mas outro destaque para mim dessa partida foi o Marco Júnior. Marco Júnior terminou o jogo como líder de assistências para finalização, líder de desarmes do time, líder de viradas de jogo, líder em posse de bola entre os 10 jogadores de linha do Vasco. Marco Júnior, que chegou sem pompa em São Januário, eu até elogiei ele quando eu fiz a análise dos reforços do Vasco. Vou deixar inclusive aqui o link aqui no card para quem quiser dar uma olhada. Analiso ele, o Jairinho e o Valdívia. O Marco Júnior era camisa 10 quando começou a jogar no próprio Bangu, passou no Volta Redonda, jogou no ABC, acho que joga no América de Natal também, mas o Marco Júnior sempre foi um meia de criação. Nessa última temporada, pelo Bangu, que ele recua um pouco para jogar de 8, e ele ganha muito com isso. Por que ele ganha muito? Para ser o camisa 10 do time, ser o cara que comanda o meio campo, você tem que ter uma habilidade muito além dos outros. Não basta ser bom de bola, você tem que ser muito bom de bola para assumir uma camisa 10. Nós está acostumado a ver o Thiago Neves, por exemplo, o Bruno César no início de carreira pelo Corinthians, infelizmente não vem repetindo as atuações pelo Vasco, mas era esse tipo de camisa 10. O Douglas, que passou no Vasco também, jogou no Grêmio. Essas camisas 10 tradicionais, o Marco Júnior não tem essa qualidade para ser esse 10. Tem talvez para ser em equipes menores, mas para conseguir destaque,
recuar ele foi a melhor coisa que teve, porque ele tem qualidade. Não é um camisa 10, não é um grande craque, mas ele tem qualidade com a bola nos pés e tem força física também e leitura de jogo, isso é muito importante. Ele não rouba a bola apenas porque é mais forte que os outros, porque ele está sempre na jogada. Ele está sempre na jogada porque ele consegue fazer a leitura certa da jogada. Ele não espera o seu marcador girar e ficar de frente para o gol. Ele já antecipa a jogada, já pressiona com o jogador de costas e isso facilita o roubo de bola. E o outro, para mim, que foi uma surpresa, foi o Oswaldo Henriques. Um jogador que, inclusive, eu já critiquei bastante, principalmente pelo custo que é o clube. Em 5 meses ele disputou uma partida só, então não vejo a necessidade de ter um jogador. Você pagar um jogador que certamente não é barato, veio do esporte, é um jogador que na verdade veio da Colômbia, tem mercado lá fora, e você pagar ele para ele ser a 6ª opção na zaga, não fazia sentido o Vasco ter ele no elenco, e eu criticava exatamente isso, e mesmo nas atuações do ano passado não foram boas. Esse ano também a atuação dele, que ele fez no Carioca, não foi boa. O Vasco perdeu por 2-0, se eu não me engano, para Cabo Friense. Mas hoje, contra o Internacional, ele foi muito bem. Tem até umas 3 saídas de bola, eu vou até comentar isso na crônica, em que ele sai tranquilo. Ele pressionado pelo Rafael Sobis ali na direita, ele ameaça ir para um lado, vai para o outro, sai tranquilo. Às vezes dá medo, porque não é comum um zagueiro sair com essa tranquilidade, ainda mais no Vasco. Isso pode causar, a gente já sabe, já teve alguns danos ao clube. O Vasco, zagueiro tentando sair com bola e perdendo bola, mas ele foi muito bem no jogo, foi bem inclusive no jogo aéreo também. O grande problema do Vasco, ao meu ver, ainda é a marcação do lado direito, e não por causa do Oswaldo Henriques, mas por causa do Pikachu. O Vasco, como eu falei, ataca muito pelo lado direito com o Pikachu e com o Rossi. Isso automaticamente sobrecarrega o setor na defesa. E o Internacional percebeu isso. O Odair Helman colocou o Patrick exatamente para jogar pelo lado esquerdo, de ataque, direita, de defesa do Vasco, nas costas do Pikachu. E foi ali que o Inter começou a criar as melhores chances. Antes jogava ele, no primeiro tempo quem caía muito por ali era o Rafael Sobis, o Nonato tentava cair um pouco por aquele lado também. No segundo tempo, com a entrada do Patrick, o Inter ganhou volume de jogo ali pela esquerda. Patrick, inclusive, jogou com o Luxemburgo no Sport, é um bom volante, um bom meia. Eu falei do Marco Júnior, que marca e defende bem. O Patrick é um exemplo claro disso também. Acho o Patrick bem mais jogador, mas se a gente for pensar nesse meia, você não sabe se é meia ou se é volante, porque é um jogador forte, que tem a boa marcação, tem um bom passe, mas também tem uma boa chegada. O Patrick é um exemplo claro disso. Nem entendi ele começar como reserva, não sei se ele está vindo de lesão, mas o Patrick entrou e deu uma nova cara para o Internacional pelo lado esquerdo. Foi como ele começou a pressionar o Inter e como fez o primeiro gol. Um cruzamento da esquerda, que a zaga do Vasco rebate, um lance até parecido com o do Andrei, do primeiro gol do Andrei, só que espelhado. O Vasco cruzou com o Rossi da direita, o Inter veio o cruzamento da esquerda e o Emerson Santos, que também é destro, fez o gol finalizando de esquerda igual o Andrei. Mas apesar da queda de rendimento no segundo tempo, também não entendi mais uma vez a saída do Thiago Reis no segundo tempo. Não sei se é uma questão física, se ele cai muito de rendimento no segundo tempo fisicamente. Mas eu achei um bom jogo do Vasco contra um bom adversário. Uma vitória obviamente importante para o time não vencia, não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro. Uma tensão até os minutos finais, exatamente por causa dessa preocupação, essa síndrome do Vasco de tomar gols no fim. O apito final acabou sendo um alívio para o time, um presente para a torcida que compareceu. Muito mérito da torcida também, não deixar o time cair tanto ainda no segundo tempo, caiu de rendimento. O Inter pressionou, era até natural o Vasco com a vitória dar uma recuada, dar uma tirada de pé ali, mas a torcida fez questão de deixar sempre claro aonde que o Inter estava jogando e quem estava jogando contra ele. Cantou o tempo todo até os últimos minutos. Vitória merecida do Vasco em campo e na arquibancada, a primeira do Vasco no Brasileiro. Espero que a primeira de muitas.